Oi, pessoal, bom dia. Hoje estamos numa sexta-feira, acho que mais preguiçosa, né? Nesse horário a gente sempre tá com uns 20 e poucos dos 29 matriculados. Hoje a gente tá com 18. Acho que deu uma refrescada, o tempo acho que tá mais preguiçoso, o pessoal tá com mais preguiça, né? Continuando a nossa série de agentes, a gente falou de fuzzy, que é super adequado para a gente tratar problemas de decisão, de controle, tratar com informações incertas, incompletas, imprecisas, né, inconsistentes, e para sistemas baseados em regras, ou seja, onde a gente consegue traduzir os nossos critérios de decisão através de regras de produção. Né? Se acontecer tais condições, tomo tais decisões. Depois a gente falou de algoritmos genéticos, que são métodos de busca em problemas, espaços de busca NP, ou seja, quando a gente tiver um espaço de busca muito grande, muitas possibilidades de solução, e a gente quiser convergir para uma solução subótima num tempo razoavelmente curto, é uma boa opção. Hoje a gente vai falar, daí sobram três, dentre muitos, né? Dentre muitas outras opções, mas outras três que a gente vai falar. Duas hoje, que são as mais de boa, assim, né? Menos conteúdo, daí eu vou juntar dois em uma aula só, que são o sistema de recomendação e o raciocínio baseado em casos. E lógico que daria para estender isso aí, enfim, né? Dado o cenário da nossa disciplina, que tem a ver mais com sistemas distribuídos e sistemas baseados em agentes em particular, né? Que é o nosso tópico da vez. E redes neurais, que vai ficar para a semana que vem. Daí a gente vai começar com o sistema de recomendação. Mas antes de começar, deixa eu compartilhar a apresentação. Não estava aparecendo para mim, peraí. Agora acho que vai. Acho que foi. Então, deixa eu voltar aqui minha tela. Então a gente vai falar de sistemas de recomendação, que são sistemas super conhecidos, e são conhecidos não só porque muitas vezes eles fazem boas recomendações, né? Muitas vezes eles são capazes de lembrar, bem, entre aspas, obviamente, né? De armazenar e recuperar. Eles são capazes de lembrar decisões, produtos que a gente já comprou, filmes que a gente já assistiu, e coisas que a gente já curtiu, páginas, enfim, pesquisas que a gente já fez, mas principalmente porque são do tipo de sistema que a maior parte das pessoas associa como os mais invasivos, né? E daí isso normalmente chama bastante atenção do usuário final. E eles realmente são, embora não sejam os únicos, mas são os mais explicitamente invasivos. Quem da primeira vez ou das primeiras vezes não se surpreendeu em fazer busca em algum site de compras, por exemplo, e daí num outro site, numa rede social, em alguma outra plataforma, e se surpreender com uma sugestão exatamente daquele item que você estava pesquisando, né? De você estar numa rede social e entrar no perfil de alguém ou bisbilhotar o perfil de alguém e daí naquela mesma ou em outra rede social aquele perfil ser sugerido para você, né? E enfim,
Ou às vezes você nem fez muita coisa. Você só clicou para ver algum produto ou algum filme. Você não chegou a comprar, não chegou a pôr no carrinho de compra, sei lá o quê. Mas aquele produto, enfim, aquela pessoa, começa a aparecer como sugestão para você. Então, é, é um tipo de sistema muito invasivo, que traz muitos resultados, mas, por outro lado, talvez você também tenha passado por ter visto algum produto, por exemplo, filme, isso vale para qualquer coisa. Por exemplo, você viu algum produto, aí você entrou no site da loja, por exemplo, comprou aquele produto, e aquele produto continua aparecendo para você por um tempão. E você já comprou aquele negócio continua como sugestão para você. E não coisas associadas a ele. Por exemplo, sei lá, você comprou uma bicicleta e fica aparecendo a bicicleta, porque o cara não recomenda capacete, short de ciclismo, tênis, sei lá, ou coisas de outros esportes que você pode fazer, sei lá, fazer outras recomendações associadas, mas não. Muitas vezes ele continua, mesmo depois de você ter assistido o filme, feito a pesquisa, efetuado a compra, ele continua sugerindo aquilo lá que você não tem mais interesse. Então, se por um lado a gente se surpreende com algumas coisas que podem dar resultado, tanto bom quanto ruim, né? Mas da ação do sistema de recomendação, eles recomendarem coisas que a gente pode realmente gostar, filmes, por exemplo, quanto da parte não tão boa ou invasiva, né, nesse sentido, quanto de coisas a serem feitas nesse tipo de sistema, né? Que é o nosso último exemplo, foi o nosso último exemplo. Do tipo, você comprou e aquele negócio continua recomendando para você. Ou ainda que você não tenha comprado, você não tem mais interesse naquilo lá. Você estava bisbilhotando e, sei lá, agora você está em outra, está pensando em, sei lá, outra coisa. Só que o negócio é insistente, principalmente quando você realmente perdeu o interesse, seja porque você está se interessando por outra coisa, ou porque você já comprou, por exemplo, né? Isso aí fica talvez bem marcante. Tá bom. A ideia do sistema de recomendação surgiu logo no começo do e-commerce e teve um episódio na história do sistema de recomendação que ficou muito famoso, que era o da Netflix, quando eles é, ainda enviavam filmes via correio, né, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, para casa das pessoas. Então, as pessoas, na época, iam nas videolocadoras pegar os filmes e a Netflix tinha esse serviço de enviar via correio para casa das pessoas. E daí uma ideia era eles recomendarem filmes para as pessoas. E eles abriram um concurso. É... Uma coisa que tinha também na Netflix era que os clientes como que é? Classificavam, né? Ah, os filmes que eles tinham assistido. Então eles davam, sei lá, até 5 estrelas, tipo assim. E daí isso era um feedback que a Netflix usava para o sistema de recomendação dela. E era um sistema de recomendação baseado em conteúdo, a gente vai ver os detalhes daqui um pouco, tá? Mas era o sistema de recomendação, tipo, dos primeiros que surgiram. E eles abriram um concurso de $1 milhão para quem fizesse um sistema de recomendação com algumas características lá. E a principal era que melhorasse em X% o rendimento do sistema de recomendação anterior. E daí tinha todos os critérios lá para fazer essa mensuração lá. E essa mensuração tinha a ver com a quantidade de filmes recomendados que os clientes realmente assistiam e
a cotação que os clientes davam para esses filmes recomendados. E daí, então, deu um grande boom nesse tipo de sistema. Foi uma mulher, uma canadense, que ganhou. Na época, foi uma outra coisa legal, assim, porque, enfim, vocês sabem que agora já tem muito mais iniciativas, mas na época, começo dos anos 2000, se não me engano, ainda tinha poucos núcleos de mulheres que programam, esses movimentos que tem mais recentemente, né? Eles ainda nem existiam, né? E daí, enfim, daí foi uma das formas de abertura de espaço para as mulheres quando a canadense ganhou o concurso da Netflix. Bom, legal. Então, esse é o tema de hoje. Deixa eu vir aqui nessa janela. Tá. Então, vamos lá. Primeiro, o que é mesmo um sistema de recomendação, né? Embora todo mundo saiba o que é, acho que é legal a gente dar uma definiçãozinha para a gente delimitar um pouquinho o nosso espaço. Então, o sistema de recomendação é um sistema de filtragem de informações personalizado. E ele é usado para duas coisas. A segunda coisa, que talvez seja a coisa mais visível do ponto de vista do usuário final, é identificar um conjunto de itens que serão de interesse de um determinado usuário. Então, por exemplo, eu tenho espaço lá para colocar, sei lá, 10 filmes. Então, eu quero colocar 10 filmes que o usuário não assistiu, ou que eu acho que o usuário não assistiu, e que devem ser de interesse dele. Ou, dentre todos os meus filmes, os N itens, os 10, o nosso exemplo, né? Os 10 filmes que seriam de maior interesse para aquele usuário. Ou predizer se um usuário particular irá gostar de um determinado item. Tá bom? Por exemplo, eu estou lançando um produto X. E daí eu tenho um hall de possíveis clientes. Eu quero saber quais clientes teriam uma chance maior que C para ganhar, para gostar daquele item. Tá bom? E daí eu posso investir em propaganda, enviar uma amostra, sei lá, depende do tipo de produto que eu tiver, da estratégia de marketing associada, enfim, dependendo de um monte de coisas. Então, duas coisas básicas. Predizer, né, ou dizer de antemão, se um usuário prevê, talvez, né, se um usuário irá gostar de algum item particular, ou identificar um conjunto de itens que serão ou seriam de interesse de um determinado usuário. Uma coisa básica é que essa filtragem de informações, essas informações podem estar fragmentadas entre grandes volumes de informação. E essas informações podem ser dinâmicas, podem ser pouco estruturadas, podem ser heterogêneas, de acordo com preferências e o comportamento observado sobre o usuário. Então, enfim, como é que eu consigo inferir, como é que eu consigo selecionar informações, filtrar essas informações para captar as informações que eu quero e fazer as inferências que eu preciso. Uma coisa que eu acho que falei quando eu disse que o nosso assunto ia ser mais de recomendação, era que tem um monte de empresas trabalhando nisso, né? E que isso está chegando para as empresas de médio porte, eu diria, talvez. Então, tem um veterano de vocês, que eu falei, né? Que é o que orientei o TCC dele, ele é um dos que mantém bastante contato comigo. Daí ele fez ano sabático e voltou agora no começo de setembro. E ele fez o ano sabático na Itália, você acredita? Né?
de setembro do ano passado a setembro desse ano, ou seja, na época da pandemia, vocês lembram da situação na Itália, né? Acho que foi um dos primeiros países no Ocidente onde a pandemia deu as caras assim com força, né? Talvez vocês se lembrem do cenário de lá. E ele estava lá, então, enfim. Aí ele voltou, ele trabalha na CIT e aí ele entrou em contato comigo porque ele tem que desenvolver exatamente um sistema assim. E na época que ele se formou, ele, por algum motivo ele não viu isso em IA, e daí ele descreveu o sistema para mim, para ver se eu tinha alguma dica para alguma sugestão, né? E, e enfim, que ele precisa desenvolver um sistema para uma rede de pet shops para fazer isso, né? Para sugerir produtos, serviços para pets, né? E daí ele não sabia que isso chamavam sistema de recomendação. Ele tinha toda a descrição, batia 100% com isso, mas ele não tinha o nome, né? Então, para fazer pesquisa bibliográfica, por exemplo, para ver o que tem de mais novo, toda essa coisa, assim. Então, só para dizer que é uma coisa de interesse, que chegou nas médias empresas, talvez grandes, enfim, depende de como você queira classificar, e deve chegar em empresas menores e continua sendo foco de atenção nas gigantes, né? Eu tinha sugerido para vocês mais de uma vez aquele O Dilema das Redes, e ele fala muito do sistema de recomendação, né? Que podem ser mais explícitos, de recomendar serviço ou produto, ou de recomendar o próprio sistema, né? Que é, para quem assistiu, aquela coisa de manter o usuário o tempo todo no seu sistema. Então, sei lá, se você quer fazer isso pro Facebook ou Instagram ou o que quer que seja, de manter o usuário lá. Então, o que, sei lá, faz ele continuar lá, ou nas palavras de alguns, faz ele viciar. Então qual que é o sistema de recompensa que eu posso dar para ele? Né? Então, enfim, aí esse sistema de recompensa de ficar girando a telinha para cima, associar isso àquelas maquininhas de caça-níquel, né, que você fica, enfim, gera umas micro recompensas para você e daí para o usuário final, né? E daí mantém o usuário addicted lá, sei lá, viciado. Enfim, tradução mais direta talvez seja viciado no seu sistema. Né? Bom, e uma coisa que eu quis falar no começo lá é de algumas coisas que esses sistemas não fazem, né? E que é uma das coisas que a gente pode se ligar para o nosso próprio desenvolvimento, né? Se a gente for desenvolver esse tipo de sistema. Né? Aquela coisa do, você já comprou e o negócio continua sugerindo. Você já está em outro e o negócio continua sugerindo para você. Né? E daí, que coisa irritante, né? Você já comprou e o negócio... E ele, além de te irritar, ele ainda perde a oportunidade, porque é o objetivo dele, né? De te sugerir coisas que realmente poderiam, eventualmente, te interessar. Bom, fases de um sistema de recomendação. Primeira fase, coleta de informações, aprendizagem, para daí cumprir o objetivo, que é fazer a predição ou recomendação. Bom, na fase de coleta de informações, a ideia é coletar informações sobre o usuário e produzir um perfil do usuário, um modelo do usuário, tá? Quem que é esse meu usuário? Né? Primeiro é legal saber quem é esse usuário para daí poder inferir o que esse usuário pode se interessar dentro do que eu tenho para oferecer. As informações incluem os atributos do usuário,
os comportamentos e os conteúdos ou recursos acessados. Tá bom? Na fase de coleta de informações, que é uma observação que talvez vários de vocês já tenham feito no item anterior, que a gente falou de atributos e depois falou de comportamentos, né, que tem naturezas diferentes, assim, principalmente do ponto de vista computacional. E daí, nessa fase de coleta, a gente pode tratar, né, os sistemas podem tratar de informações explícitas, como, por exemplo, dos atributos explícitos preenchidos pelo usuário. Então, nos cadastros, nos diversos cadastros que ele pode ter, nas lojas, sei lá, nas redes sociais, etc. E algumas, assim, por exemplo, o CEP. Né? CEP pode ser uma coisa importante. Né? Ela pode trazer um monte de informações só pelo CEP, se ele conseguir fazer você preencher isso. E podem ser implícitas, além de idade, se você está vinculado a alguma universidade, por exemplo, né, formação e outras coisas assim. Ou podem ser implícitas também, observando o comportamento do usuário. Então, dentre as inúmeras informações, a gente poderia ter idade, gênero, grau de instrução, condição social, local de origem, nascimento, onde você morou quando criança, local de residência, habilidades cognitivas ou intelectuais, interesses, preferências, estilos de aprendizagem, histórico de compra, histórico de navegação, links seguidos, tempo gasto em páginas web, em quais páginas, e mais um montão de informações, né, que, enfim, que os sistemas podem captar da gente. Na fase de aprendizagem, a ideia é aplicar algum algoritmo de aprendizagem para selecionar essas informações, ou seja, para filtrar e explorar os interesses do usuário, com base nas informações obtidas na fase anterior. Então, a partir daquelas informações, identificar basicamente qual que é o perfil do usuário. E daí, poder fazer as predições ou recomendações. Né? Recomenda ou prediz que tipos de itens o usuário deve preferir, que ele deve gostar. Pode ser realizado diretamente a partir dos itens coletados na fase 1 ou a partir de um modelo construído sobre o usuário, né? Usualmente na fase 2. Bom, legal. São 4 tipos de sistema de recomendação. No primeiro, os 2 primeiros tipos são os tipos que normalmente vêm à mente da gente. São os sistemas predominantes, são os sistemas tradicionais, e são sistemas que a gente consegue reconhecer mais facilmente. Né? As próprias plataformas, por exemplo, a Netflix, às vezes faz isso, né? Do tipo, faz uma lista de N filmes, né? Enfim, vídeos. Chamar de filmes, né? Obviamente pode ser séries, documentários, outras coisas assim. Faz uma recomendação de N filmes, N itens, e às vezes ele mesmo coloca: por que você assistiu a série X? Estou recomendando tais coisas. Não. Então, vamos ver primeiro os 2 tipos tradicionais. O primeiro é chamado de baseado em conteúdo. E daí tem um esquemazinho. Dá uma olhadinha enquanto eu tomo água. Né, que é o sistema, a abordagem mais direta, a primeira que surgiu, e muito eficiente e muito direta, onde um usuário consome um produto, por exemplo, lê um artigo e eventualmente curte, né?
E daí o sistema vai procurar artigos similares para recomendar para o usuário, né? Esse é o tipo de sistema mais, sei lá, é o mais antigo, né? Ele se baseia nos atributos dos objetos que o usuário avaliou. Então, se ele gostou de algum artigo, né, como no item anterior, de algum produto, eu fiz aqui, em algum produto, ele vai recomendar produtos similares. Algumas características. Não necessita do perfil de outros usuários. Então, provavelmente, como outros usuários está no plural, e esse plural pode ser envolver, sei lá, dezenas, centenas, milhares ou muitos milhares de outros usuários, provavelmente o tempo de processamento pode ser muito menor, porque vai se basear só nos itens daquele de um usuário. Então, provavelmente não vai explodir a quantidade de itens, né? Então, não necessita do perfil de outros usuários. Quando o perfil do usuário muda, por exemplo, ele mudou de casa, ele estava no ensino médio, não sei o quê, e entrou no curso X da Universidade Y. E daí ele vai passar a conviver e possivelmente, potencialmente, se interessar por algumas coisas que têm a ver com aquele outro núcleo dele, né? Que tem a ver com aquela universidade Y e com aquele curso X também. Enfim. E daí, quando, ou se ele muda de cidade, muda de CEP, por exemplo, né? Enfim, isso pode mudar, também muda de país e assim por diante. Então, quando o perfil do usuário muda, o sistema consegue se adaptar ao novo perfil do usuário, né? A essas novas características do perfil. E outra coisa é que deve existir dados sobre as características dos itens e também sobre o usuário. Por exemplo, se ele gostou do item X, eu preciso saber de que tipo aquele item. Ele é um eletrodoméstico, ele é sei lá, um brinquedo, que tipo de brinquedo ele é, ou que tipo de eletrodoméstico ele é, né? E não só no aspecto funcional, mas muitas vezes também no perfil de compra. É um produto de entrada, é um produto de qual nicho, né? Da classe média, um produto, enfim, né? Que tipo de coisa que esse usuário costuma consumir, tá? Então, eu preciso de informações sobre os itens. Tipo, e a riqueza da informação que eu puder ter sobre os itens e sobre o usuário vão ajudar no meu processo depois de recomendação. E para implementar, então, preciso ter uma lista de atributos sobre cada objeto. Por exemplo, se for filme, né? Título, gênero, diretor, atores principais, coisas assim. E uma função de similaridade, que deve ser capaz de encontrar objetos similares ao que o usuário gostou. Por exemplo, se ele gostou de um filme, eu posso recomendar outros filmes daquele mesmo gênero. O cara gosta de comédia, sei lá. Daí posso recomendar outros, né? Ou pensa em algum outro tipo de filme. Às vezes pode ter a ver com diretor, né? Então eu posso recomendar outros filmes com o mesmo diretor. Ou posso recomendar outros filmes com perfil de diretor similar, né? Com outros diretores que fazem filmes similares, né? Chamei de similares por causa do nome da função. Então, tem que ter uma função de similaridade capaz de encontrar objetos parecidos. A gente vai voltar, tá? A algumas comparações entre os tipos de sistema. Segundo tipo de sistema, também convencional, também um tipo de sistema tradicional, são os sistemas colaborativos. Foram o próximo tipo de sistema de recomendação que surgiu, mas ainda logo no começo dos sistemas de recomendação. Então, tanto os baseados em conteúdo quanto os colaborativos, vêm sendo desenvolvidos pode-se dizer, desde o início dessa sub-área.
Dando uma olhada na figurinha aí, a gente tem que 2 usuários lerão os mesmos 2 artigos que estão lá em cima. E daí o sistema pode inferir que esses usuários são similares. E um outro artigo, que é esse azulzinho aí de baixo, foi lido somente por ela. Mas como, segundo o sistema, né, os usuários são similares, esse artigo deve ser de interesse dele também, tá? Então, daí o sistema recomenda para ele. Bom, vamos ver algumas características. O sistema de recomendação colaborativo, então, baseia-se nos atributos dos objetos que outros usuários avaliaram, beleza? E tem 2 tipos, baseados em memória, que calculam a similaridade entre os usuários. Então, não calculam só a similaridade entre os objetos. Primeiro, calculam a similaridade entre os usuários, para daí, caso eles sejam muito parecidos, eu poder usar avaliações de outras pessoas similares para predizer, né, a avaliação de um determinado usuário. Uma coisa que a gente pode já comparar com os baseados em conteúdo é que aí, aqui a gente tem relações de muitos para muitos, né? Então, primeiro eu tenho um usuário que eu quero recomendar para ele, e daí eu tenho um grupo de N usuários que podem ser ou não similares. Então, eu tenho que usar essa métrica aí. Então, eu tenho N. Por exemplo, se eu quiser ver se ele é similar a N pessoas, eu tenho N cálculos de similaridade para saber, né, tipo, quem são as pessoas mais similares a ele. E depois de ver quais são os mais similares, para cada um dos que eu escolher como similares, eu tenho outros M itens para tentar predizer se o usuário vai gostar ou não, tá? Então, eu posso ter bastante demanda computacional, né, de processamento e de memória. De qualquer forma, essa foi a forma mais comum nos primeiros sistemas colaborativos. Quando o nosso volume de dados aumenta, o nosso volume de usuários aumenta, talvez eu queira fazer uma outra abordagem para sistemas colaborativos. Talvez seja eu classificar primeiro o usuário, para não ter que ficar fazendo métricas de similaridade o tempo todo, né? Então, eu crio um modelo ou perfil para o usuário para predizer qual seria a avaliação do seu perfil. E daí isso foi uma revoluçãozinha nessa sub-área, né? De daí classificar os usuários em perfis. E daí os sistemas hoje classificam em um monte de perfis não excludentes. Por exemplo, você pode tem um perfil socioeconômico, tem um perfil de localização, tem um perfil etário, tem um perfil de formação acadêmica, tem um perfil de interesses, e daí esse perfil é múltiplo, né, multidimensional de novo. Por exemplo, que tipos de, sei lá, hobbies você pode ter, que tipos de interesses em tais sub-áreas você pode ter, né? Então, a ideia do modelo que está aí no singular, a ideia é que os usuários possam fazer parte de vários modelos, de vários perfis, nesses vários eixos, né, da ideia do perfil multidimensional, né? Então, daí você, por exemplo, pode ser um jovem, né, da classe média, que se interessa por computador,
que mora na região de Campinas, no Brasil, que, enfim, né, que convive na PUC Campinas, e daí já dá um monte de subperfis, né? Beleza? Para implementar sistemas de recomendação colaborativos, deve haver uma lista de atributos sobre cada usuário, e esses atributos, como a gente sabe, alguns são mais explícitos e alguns o sistema pode pegar implicitamente. Né? Então, sobre idade, gênero, localização geográfica, interesses, hobbies, etc. E tem que ter funções de similaridade, capazes de encontrar outros usuários com perfis semelhantes e capazes de identificar objetos que o usuário deve gostar. Tá bom? Mais ou menos o que a gente já falou. Tá. Bom, uma primeira comparação entre os dois tipos de sistemas tradicionais. Vantagens dos sistemas colaborativos. Eles podem ser melhores quando não houver muita informação sobre cada objeto. E daí, por exemplo, o usuário não cadastrou, não tinha muitas informações sobre os objetos, mas mesmo assim eu tenho que recomendar. Então, como é que eu vou recomendar? Eu vou querer me basear em outras recomendações daquele objeto. Porque, por exemplo, o fato de um usuário ter consumido um objeto, se eu não tenho muitas informações, muitos atributos sobre os objetos, eu não consigo, eventualmente, descobrir outros objetos similares. Né? Então, pode ser melhor usar sistemas colaborativos. E pode recomendar itens relevantes que não estão armazenados como dados no usuário. Então, por exemplo, esse usuário aqui, ele faz computação. Eu posso não saber que boa parte das... Sei lá, isso é uma suposição, hein? Que boa parte das pessoas que fazem computação gostam de tal tipo de música. Então, mas muitas outras pessoas que gostam de computação, que fazem computação, gostam daquele tipo de música lá, fazem computação em Campinas, tarará, gostam daquele tipo de música. Beleza? Então, eu não tinha essa informação sobre o usuário, sobre gosto musical, etc. Mas eu posso recomendar ainda assim, tá bom? Então, quando eu não tenho muitas informações sobre os objetos, ou talvez quando eu não tenho muitas informações sobre os usuários. Bom, de boa até aqui. Deixa eu fazer uma pausa aqui, deixa eu fazer uma chamada, vai. Antes que eu me esqueça. Então, Adriano, Alexandre, Augusto, Bruno, Caio, Caroline, Eric, Fábio, Gabriel, Gabriela, Jefferson, João Pedro, José Vitor, Leonardo Bueno, Lucas, Marcelino, Marcos, Maria Antônia, Matheus, Nicolas, Paulo, Pedro, Stephanie, Tomás. Na lista de baixo, Cauê, Giovanni, Iago, Leonardo Massacchi, todo mundo. Deixa eu fechar aqui.
como todo mundo já está presente, não preciso voltar à lista. Deixa eu voltar aqui. Tá. E com a crescente demanda para os sistemas de recomendação, vem surgindo outros tipos. Então, essa segunda parte aqui, dos outros tipos, está em construção, tá bom? Então, a gente tem um cenário até hoje, mas ele está em construção, porque tem muitos trabalhos e muitas oportunidades de desenvolvimento, de colocar coisas interessantes nesse tipo de sistema. Então, inclusive, esse terceiro tipo de sistema, às vezes, os autores podem dar nomes diferentes, tá? Eu escolhi um dos nomes dados e chamei de baseados em conhecimento, que é como alguns autores nomeiam. Um sistema de recomendação baseado em conhecimento, que é esse nosso terceiro tipo, baseia-se na avaliação do match entre a necessidade do usuário e o conjunto de opções disponíveis. Pode levar em conta funções de utilidade, por exemplo, quão útil cada item pode ser para o usuário, pode levar em conta informações demográficas e pode empregar técnicas de IA, que é um grande trend, sei lá, uma grande vertente de desenvolvimento, assim, né? Nessa sub-área, que é colocar IA nos sistemas baseados em casos. Inclusive, tem alguns autores que já chamavam sistemas baseados em casos de inteligentes, tem alguns que não, enfim, é uma das grandes discussões, mas, sei lá, isso para mim não interessa tanto, né, sei lá, dessa parte mais filosófica, né, enfim, e daí muita gente chama de IA, muita gente não chama de IA, é uma das sub-áreas onde tem mais controvérsia, e alguns têm chamado de IA quando colocam técnicas de IA em algum desses processos, principalmente no processo de recomendação. E uma das técnicas usadas é o raciocínio baseado em casos. Tá? Que é esse aqui. Deixa eu aumentar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso, mas de qualquer forma, maior vai ser melhor para enxergar. Tá? Então, a ideia dos 4 R's. Então, deixa eu ver se eu tenho um mouse aqui. Nossa, é horrível, né? Fica piscando para vocês. Bom, de qualquer forma, os 4 R's que estão nos processos em azul, tá? Recuperar, reusar, revisar e reter. Beleza? Então, tem vários modelos de raciocínio baseado em casos, mas eu acho que o mais conhecido é esse dos 4 R's. E é um ciclo de raciocínio baseado em casos. A ideia do raciocínio baseado em casos é que ele é um modelo de aprendizagem e, portanto, ele é mais aceito como uma técnica de inteligência artificial, porque traz aprendizagem, né, que é uma das características mais associadas com IA. Eu acho que vocês mesmos, quando a gente falou sobre o que é ser inteligente, né, e daí para dizer quando um sistema computacional seria inteligente, eu acho que o que vocês falaram, o que vocês mais falaram, era sobre aprendizagem. Então, e a gente vai ver que os sistemas baseados em casos, eles conseguem ser aplicados muito facilmente aos sistemas de recomendação. Bom,
qual que é a metáfora? Aí falando dos sistemas baseados em casos, de forma geral e não especificamente aplicado só ao sistema de recomendação. Então vamos fazer um parênteses e analisar esse esqueminha aqui separadamente. Então, ele segue um dos modelos que a gente poderia ter na IA, que é de reproduzir comportamento que a gente supõe ser inteligente. Então, se eu faço uma ideia de como uma pessoa aprende, como é que uma criança aprende? Por exemplo, eu fico observando uma criança, querendo subir numa árvore pela primeira vez. Um exemplo bobo só para a gente exemplificar o método, tá? E daí eu vejo que às vezes a criança se apoia num galho fino e daí o galho pode quebrar. Às vezes ele pode se apoiar num galho mais podre, sei lá o que, seco, e daí a mesma coisa. Aí daí eu vou observando algumas abordagens que podem dar certo, dele se apoiar, dele pegar com os braços, né, e apoiar num galho mais grosso, mais firme, com os pés também, usar de alavanca, e assim por diante. Enfim. E daí a ideia é que da próxima vez que essa criança tiver o mesmo problema, subir numa árvore, ela iria, né, segundo esse modelo, iria se lembrar da experiência anterior dela e tentar, numa outra árvore, fazer as coisas que deram certo, por exemplo, se apoiar em galhos, usar os galhos de alavanca, de apoio, e tentar evitar as decisões que deram errado, por exemplo, não se apoiar em galhos muito finos ou secos ou etc. Tá? E que isso poderia ser transposto também para outras experiências, por exemplo, ele vai naqueles brinquedinhos de subir nesses parques, assim, sabe, de subir numa montanhazinha lá, e daí tem uns negocinhos de apoio, né? Sei lá como que chama aquilo lá. E daí ela nunca brincou naquele brinquedo lá, mas talvez ela possa usar a experiência anterior de subir em árvore para tentar subir nessa parede aí. E daí ela pode usar estratégias similares que deram certo, tentar evitar estratégias que deram errado e assim por diante. Tá bom? Então essa é a ideia. Como a gente sabe, lá na IA a gente tem duas grandes classes, né? Uma IA que tenta verificar como os seres humanos têm aqueles comportamentos de aprendizagem, etc., né, dos comportamentos que a gente julga inteligentes, e tentar reproduzir aquele comportamento na máquina. E a outra abordagem é tentar criar modelos parecidos com os nossos, biológicos, e, inclusive, tentar compreender melhor a ação desses modelos. Bom, essa abordagem é das primeiras, né? Tentar usar um modelo de aprendizagem e reproduzir computacionalmente. Bom, legal. Como seria, então? Eu tenho uma biblioteca de casos anteriores. Normalmente, isso aqui era implementado como uma biblioteca de casos mesmo, uma base de casos. Hoje, normalmente, pode ser chamado de base de casos, obviamente, mas normalmente é implementada através de bancos de dados, relacionais ou não relacionais. Tá? Então, e muitas vezes isso é implementado na forma de Blackboard, é uma base de casos onde muita gente tem acesso. Então, por exemplo, se você faz um sistema para suporte, sei lá, pensem em alguma coisa que dá muito problema, sei lá, telefonia, coisas de serviço de TV a cabo, essas coisas assim, internet, sei lá, coisa assim, pensa num serviço assim. E daí, os atendentes, ou o sistema computacional de atendimento, que é o primeiro que vai atender o usuário, né? Imagina uma atendente, uma pessoa para fazer esse atendimento. Às vezes ela não é, você vai contratar só técnicos naquela área, técnicos em eletrônica, por exemplo. Ficaria muito caro, você não, enfim, por um monte de motivos. Talvez você não conseguisse quantidade suficiente e tal. Então você pega
atendentes mais ou menos leigos. E daí, como que ela vai dar um bom atendimento? Ela vai dar um bom atendimento baseado em casos anteriores. Então, uma das primeiras aplicações dos sistemas baseados em casos, com bastante sucesso, foi nesses sistemas de suporte, né? Onde os novos clientes vinham com novos casos, esses casos eram comparados com casos anteriores na base de casos, e os atendentes leigos, vou chamar assim, eles conseguiam fazer esse ciclo. Bom, com o suporte do sistema, né? Então, o sistema conseguia dar esse suporte. Qual que é esse ciclo, então? Bom, a partir de um novo caso, de uma nova situação, por exemplo, um problema que o usuário possa estar tendo no serviço dele, qualquer que seja, tá? De internet, sei lá o quê. A ideia é que o sistema vai recuperar casos anteriores, beleza? Que estão representados aqui. Então, ele vai lá na base de casos e recuperar casos anteriores, similares. Então, aqui, porque é o principal tipo de sistema de IA usado em sistema de recomendação. Aqui também a gente tem, basicamente, o mesmo tipo de algoritmo, né? Um algoritmo de recuperação de casos similares, ou seja, baseados em alguma função de similaridade. Beleza? Então, vou recuperar casos similares ao novo caso que estão representados aqui. Daí, eu vou adaptar para reusar esses casos. Eu vou ver, que estratégias deram certo, né? Daí eu vou tentar reusar, né? Essas estratégias. Eu vou ver quais estratégias deram errado e eu vou tentar evitar essas estratégias que deram errado. E daí, crio uma solução para o problema. Essa solução vai ser revisada, porque às vezes esse caso aqui ele pode ter peculiaridades. Então, se eu não, os sistemas que não tinham esse processo de revisão, que eram os primeiros sistemas baseados em casos, eles muitas vezes entregavam, né, soluções que não eram boas. Então, há algum tempo, a maior parte dos sistemas baseados em casos tem esse processo de revisão. Então, após o reuso, esse caso resolvido aqui, né, a solução para o novo caso, vai ser revisado, beleza? De novo, em função dos casos anteriores, e vai gerar um caso a ser testado, a ser entregue para o usuário final. Então, essa seria a recomendação. Então, olha, o usuário desliga o seu modem, sei lá, faz alguma coisa assim, tá? Então, tem uma solução aqui, e daí depois o atendente lá vai ficar vendo para dar feedback, né? Vai ficar vendo, deu certo, não deu certo, e daí vai realimentar o sistema para saber se esse caso aqui, né, essa solução para aquela situação deu certo ou não deu certo. E vai decidir se armazena ou não armazena. Normalmente, quando eu tenho poucos casos daquele tipo lá, como que eu sei que tinha poucos casos daquele tipo? Quando as métricas, as funções de similaridade aqui, elas retornaram valores razoavelmente baixos. Então, eu tinha poucos casos parecidos com aquele lá. Então, quando eu tenho poucos casos parecidos, ele é um dos primeiros casos, ele é um caso atípico, eu tendo a armazenar. Também tendo a armazenar quando ele deu um resultado super bom. De cara resolveu. Então, tendo a armazenar. Ou ele deu muito errado, nossa, travou o sistema do cara inteiro, quebrou tudo, sei lá, tá? Só é só um exemplo, só. Deu tudo errado, aí eu tendo a armazenar também. Então, posso resolver se eu vou reter, se eu vou armazenar, se eu vou aprender, né? Então, nesse caso, se eu for reter, eu posso chamar, né, nessa abordagem de caso aprendido. E daí ele vai servir de base para próximos casos serem recuperados. Tá bom? Nem precisa falar muito que para sistema de recomendação
essa abordagem é bastante aplicável, né? Tem uma aplicação bastante direta. Então, se eu tenho um novo usuário aqui, eu posso recuperar casos anteriores, que podem ser outras coisas que aquele usuário já gostou, né? Ou outras coisas que o usuário não gostou, né? Que é trazido aqui pelos sistemas baseados em casos, e daí eu tentar evitar, porque ele pode gostar de muita coisa. Nossa, mas que tem aquele diretor lá, ele não gosta. Sei lá, um exemplo, tá? Ou aquele ator, aquela atriz, daí ele não gosta. E daí, portanto, eu posso tentar evitar esses, né, recomendar outros filmes parecidos, posso pegar casos, filmes, né, que outras pessoas gostaram, se for uma abordagem mais colaborativa, posso pegar, então, um monte de filmes aqui, né, e daí eu vou fazer um subset aqui para, olha, eu acho que esses aqui podem ser legais para aquele usuário. Posso passar por um processo de revisão, falar assim, olha, só que esse usuário tem uma peculiaridade, ele não gosta de filmes com a atriz fulana. Aí daí eu posso fazer um processo de revisão no meu subconjunto de filmes aqui e gerar um conjunto repaired aqui, tipo, sei lá, tá? Revisado. E daí, aquele lá é que eu vou recomendar para o usuário. Fazer a mesma coisa, eu recomendo, mas continuo de olho. Eu vejo quais filmes realmente assistiu e quais ele classificou, né? Quais ele curtiu ou classificou, colocou tantas estrelas e tudo mais. E vou ficar também de olho nas características implícitas. Por exemplo, se ele não cotou o filme, dali um pouco eu vou colocar assim, ó, por que você assistiu o filme tal e fazer algumas recomendações. Se o cara clicou nas recomendações baseadas naquele filme, tem chance dele ter gostado, tá? Posso fazer isso algumas vezes e ter mais dados implícitos. Eu podia fazer alguma coisa que talvez alguns sistemas não façam, é colocar um X lá e, por exemplo, fazer o usuário tirar aquelas recomendações. Então, sabe aquela linha lá, por que você assistiu o filme tal? Se ele clicar no X lá e tirar aquela linha de recomendações, talvez eu pudesse implementar isso aí, né, no meu sistema. Isso aí eu já teria uma informação implícita. Nossa, eu acho que o cara não gostou daquele filme. Beleza? Tá? Então, sistemas de recomendação baseados em conhecimento. Bom dizer que, às vezes, esse match aqui, dos sistemas baseados em conhecimento, alguns deles tentam enxergar uma necessidade imediata do usuário, principalmente quando ele é site de compra. Então, nossa, tem todo esse perfil, mas o que será que neste momento aquele usuário quer, tá? Por exemplo, começou sei lá, a pandemia. O que o usuário quer? O usuário quer, lógico que eu vou fazer uma generalização muito grande, né? Porque o mercado todo queria, mas assim, se valesse para um subconjunto, o usuário quer máscara, sabe assim, quer álcool gel, tá? Então, a ideia pode ser necessidade do usuário. Se o cara é interessado em, sei lá, aplicações no mercado financeiro, nossa, olha, agora tem uma oportunidade, né? Baixou, sei lá, nas últimas 24 ou 48 horas, baixaram o preço das ações da empresa X, daí eu vou recomendar para o cara, né? Beleza? Porque eu sei que ele gosta daquele tipo de ações, por exemplo, tá? Bom, então, uma outra coisa importante nesses baseados em conhecimento é que, além deles trazerem as coisas da IA, eles falam
boa parte deles falam de necessidade urgente, né? Enfim, fazer uma tradução livre, né? Necessidade urgente do usuário. Então, o que o usuário quer agora, né? E a gente sabe que boa parte da população... eu não estou fazendo um julgamento de valor aqui, tá? Estou tentando fazer só uma coisa factual, tipo, como é que os sistemas agem, né? Tá sem um julgamento de valor, pelo menos nesse momento aqui, né? Enfim, tipo assim, a gente sabe que muitos, inclusive, isso é super questionável e por isso que eu recomendei o Dilema das Redes para a gente refletir um pouco sobre algumas coisas que a gente, como área, vem fazendo, né, no desenvolvimento, né? E daí, por isso que eu estou falando isso, para a gente pensar um pouco também. Do tipo, a gente sabe que muitas pessoas compram por impulso. Então, o que esse cara acabou de ver lá, que gatilhos ele pode ter disparado nesse instante que eu posso oferecer e fazer esse usuário concluir uma compra, né? E isso é o que muitos sistemas de recomendação baseados em conhecimento tentam fazer, né? E tentar identificar esse momento do usuário e do gatilho, né? Quais são os gatilhos que ele deve estar mais pronto para ativar? Se eu colocar alguma coisa, alguma oferta, por exemplo, na tela dele, tá bom? E, inclusive, por causa desse desenvolvimento aí, que, enfim, algumas das coisas que tem em várias das nossas áreas, né, são complicadas. Enfim, às vezes a gente vai para congressos assim e vê trabalhos como os nossos assim sendo aplicados militarmente, por exemplo. Essas coisas são assim meio chocantes, né? E como aqui também, né, de aproveitar a fragilidade do usuário para ganhar dinheiro. Enfim, tá? Mas como um parêntesezinho, né? Para ficar, para todo mundo pensar, tá bom? Já que talvez isso aí tá se espalhando e talvez muita gente vá passar por implementações que tenham a ver, talvez não direta, mas direta ou indiretamente com isso, né? Sistema de recomendação e coisas assim. Bom, esse terceiro tipo de sistema, os sistemas que não são baseados em conteúdo ou colaborativos, na verdade, provavelmente vão ser desmembrados em um monte de outros tipos, tá? E por isso os autores têm dado nomes diferentes para esse terceiro tipo de sistema de recomendação. Beleza? Tá? Provavelmente vão surgir, além dos baseados em conhecimentos, outros e outros e outros, já que a área está em desenvolvimento e cada um pode, para a aplicação específica que for implementar, imaginar estratégias para implementar, beleza? Para usar no seu sistema de recomendação. Além dos sistemas baseados em casos, obviamente, né? Eles são só uma possibilidade, uma das possibilidades. E tem os sistemas híbridos. Bom, dos sistemas híbridos, mas aí daí é um pouco mais óbvio, né? A ideia é que eles combinem técnicas e sistemas de recomendação diferentes, visando gerar recomendações mais precisas e efetivas. Legal? Muitas vezes os sistemas híbridos calculam as recomendações separadamente e depois combinam. Então, são implementados mais de um tipo de sistema, por exemplo, um sistema de recomendação baseado em conteúdo e um colaborativo, e combinam, por exemplo, pegam uma intersecção das recomendações, né? Tipo, filmes, né, itens gerados como recomendação dos sistemas colaborativos e dos sistemas baseados em conteúdo. Ou pegam essa intersecção, mais
os sistemas que foram muito bem classificados em ambos, tá? Ou podem inserir características de um tipo de sistema em outro. Então, por exemplo, eu estou fazendo um sistema colaborativo, mas eu também, além de ver outras pessoas, eu vou reforçar dos itens que ele mesmo curtiu, tá? E, enfim, e dar um peso para isso. Professor, eu não sei se o senhor está compartilhando a tela, mas eu não estou conseguindo visualizar aqui, não. Tá. Faz tempo que parou de visualizar? Não, professor, faz pouco tempo. Tá. É que você tava no meio do Tô negócio entrando. aí, eu não quis interromper também. Ah, tá, obrigado. Mas pode interromper, tá? Aí, deixa eu ver. Aí, sim. Aqui vocês viram, né? Porque aqui a gente ficou um tempão nos termos processos em Sim. casos. Sim, né? Ah, então tudo bem. Bom, então acho que foi esse finzinho. Mas, enfim, tá? Ah, ele só tem texto, foi bem o que a gente falou. E algumas abordagens para combinação dos resultados, ainda nesses sistemas de recomendação híbridos. Combinar as notas obtidas nas recomendações usando uma média ponderada. Então, posso dar pesos para a recomendação que eu possa ter pego, por exemplo, no sistema colaborativo, no baseado em conhecimento, etc. Outros sistemas podem alternar entre diferentes técnicas. Por exemplo, usando a técnica baseada em conteúdo, quando não tiver outros usuários de perfil suficientemente próximo. Tá? Ou usar a técnica colaborativa quando não tiver muitos itens, muitos atributos associados ao objeto. E daí eu não consigo pegar muitos outros objetos com características similares. Tá? Então, um outro tipo de hibridização é utilizar técnicas em cascata. Então, faço uma técnica, daí eu poderia, por exemplo, usar a saída de uma técnica como a entrada de outra. Então, que no final das contas vai dar mais ou menos aquilo que a gente falou da intersecção. E posso misturar os resultados de técnicas diferentes. Beleza? E daí, se misturar, você pode usar a sua criatividade. Por exemplo, as abordagens que a gente falou, mas daria para usar de um monte de formas. Algumas dificuldades na implementação e aplicação de sistema de recomendação. Que a gente poderia tomar cuidado, ou a gente pelo menos está precavido para essas dificuldades. A primeira é do cold start. Que é uma dificuldade de vários tipos de sistema. Por exemplo, as redes neurais têm, que é o nosso próximo tema, né? Então, já começando assim a fazer um teaser disso. Às vezes tem que passar por muitas, tipo, dezenas de milhares, centenas de milhares de etapas de treinamento. E o sistema de recomendação é a mesma coisa. Ele ainda não possui informações suficientes sobre o usuário. Então, por exemplo, é um usuário novo, eu tenho os dados explícitos dele. Mas dados explícitos, normalmente a gente gostaria de pegar muito, porque são os melhores dados que a gente tem. Só que a gente sabe que o usuário odeia preencher um monte de informações, como você provavelmente não deve gostar também de ficar preenchendo um monte de coisa sobre você. Imagina em cada site que você vai entrar. Então, os sites tentam pegar algumas informações, mas no limite de tentar não aborrecer muito o usuário. Então,
Isso não, e quando o usuário é novo, eu não tenho informações implícitas dele ainda dentro do sistema, eu tenho poucas informações sobre ele. Então, no nosso caso específico, eu tenho dificuldades de sugerir coisas para ele. Tá? Ainda não identifiquei o perfil, ainda não classifiquei num grupo, ainda não sei o que ele clica, o que ele compra e assim por diante. Então, problema de cold start. Uma outra dificuldade é quando a gente não começa para o usuário, não é um usuário novo, mas é um sistema novo. Você vai implantar o sistema. Você pode ter problemas com dados esparsos. Um dos problemas é poucos itens já foram avaliados. Então, você está começando o seu sistema. Então, não tem muita avaliação sobre os itens. Você não tem muito como dizer, olha, quais são os itens que, se eu recomendar, tem mais chances dele gostar ou daquele perfil gostar daquele item. Uma terceira dificuldade, sinonímia. Objetos muito similares possuem nomes diferentes. Aí já teve um monte de estudos de caso sobre isso, do tipo, tinha um clássico que era de fralda, que, eu não lembro do nome originalmente, né? Tava em inglês, mas assim, tipo, tinha um nome fralda, sei lá, e o outro nome pro objeto. E era o mesmo objeto, às vezes, só que eles estavam com nomes diferentes. Então, às vezes, recomendava, enfim, como um item novo, e daí era o mesmo item que a pessoa já tinha comprado, e às vezes não tinha gostado, só que o objeto com outro nome estava com classificação boa, e daí o sistema ficava oferecendo, enfim. Um outro é de super especialização. Então, tipo assim, nossa, que é a coisa do... isso aqui tem uma coisa interessante. Tipo assim, sempre os mesmos itens são recomendados. Então, uma coisa que um estudo de caso que foi interessante nisso aí, ou no inverso disso aí, é assim, por exemplo, você entra num site de compra de um varejista lá, sei lá, pensando num desses que vende eletrodomésticos, sei lá. Aí, ele ainda, tipo, cold start, né? Começou lá, ele não sabe nada sobre você. O que ele vai oferecer? Normalmente ele vai oferecer os best-sellers. Isso para livraria, vai para tudo, né? Então, ele vai oferecer, o que o usuário típico compra? Ele compra celular de um certo perfil, geladeira de um certo perfil, né? Tipo, e daí põe os best-sellers em algumas categorias, nas categorias best-sellers. Aí TV, geladeira, celular, sei lá mais o que, tá? Aí daí monta aquela tela para o usuário, não conhece nada do usuário lá. Aí, muita gente tem esse perfil, que é o perfil predominante, né? Então, é o perfil da maior parte das pessoas que compra, assim, tá? E, tipo, em quantidade de vendas é o que vende. São os best-sellers. E daí, as pessoas podem comprar, você pode oferecer aquilo lá, realmente pode vender, porque em volume de vendas, aquilo lá que vende mais mesmo, porque, né, o perfil do público é aquele, e daí você vende e acaba sempre recomendando aqueles produtos lá, né? Então, daí, uma armadilha que esses sistemas de recomendação podem levar a isso, sempre recomendar os mesmos itens. Bom, o estudo de caso que eu acho interessante sobre isso é o inverso. Uma loja de livros americana, eles fizeram... era uma loja de livros grande, mas não era dessas, né? Enfim. Eles fizeram um sistema já há bastante tempo que classificou os itens, né, os livros, no caso específico, por quantidade de vendas. Então, imagina um gráfico, né? No eixo X
imagina na horizontal, por exemplo, eu tenho os vários itens, os vários livros, ordenados em ordem crescente de número de vendas, tá? De volumes vendidos, livros vendidos, beleza? E no eixo Y é a quantidade de vendas. Aí imagina, sei lá, um delta T no último ano, sei lá, não importa, um delta T qualquer, beleza? Daí eles observaram os gráficos, o gráfico começa lá em cima e vai diminuindo, obviamente, né? Ele está ordenado em ordem decrescente de vendas, e ele forma uma curva com os best-sellers encabeçando, né? No comecinho do eixo X, e daí forma uma curva quase como um log. Daí o que os sistemas vendiam era os primeiros, né? Que eram os best-sellers que vendia muito. Só que todas as outras livrarias, as grandes livrarias, os concorrentes, também vendiam um monte desses best-sellers. E algumas das grandes livrarias vendiam praticamente o preço de custo de uma livraria não tão grande, né? Porque comprava com volume de vendas, comprava um volume muito grande, provavelmente comprava com valor menor por unidade e vendia praticamente ao preço de custo dessa livraria de porte médio. E era difícil para ela concorrer, né? E daí ela adotou o que ela chamou de sistema de recomendação de cauda. Então, essa curva aí tinha uma cara parecida com um log. Na cauda dessa curva, que eram os livros menos vendidos, o livreiro lá descobriu um nicho. Tinha muitos livros de nicho, que eram livros, não livros encalhados, de baixa qualidade, que ninguém queria, mas muitos deles eram livros que muita gente queria, mas não era difícil encontrar, né? Por exemplo, você vai na livraria física. Na livraria física, às vezes é difícil encontrar esses livros porque, sei lá, eles atendem o público local, às vezes a cidade não é tão grande e às vezes ela não vende. Como a livraria não era tão pequena, ela tinha acesso a esses livros. E eles tinham baixo volume de vendas, mas as pessoas que encontravam esses livros estavam dispostas a gastar um pouco mais, porque elas não encontravam sempre em livrarias físicas. E daí o sistema investiu nesse segmento, que era um segmento de nicho, né, um nicho de mercado, livros clássicos que vendiam menos, mas que tinham uma margem de lucro muito maior. E daí depois teve uns resultados super bons financeiros de vendas nesse sistema de recomendação de cauda, né? Então, às vezes você vai fazer por uma empresa específica e às vezes ela pode ser uma empresa mais de nicho, né? Ou ter um público de nicho, né? Então, às vezes o público não quer consumir só os best-sellers. E isso não me refiro só a livros, né? Ou a filmes. De qualquer tipo de produto, né? Talvez eu identificar o cliente como sendo de nicho e direcionar um sistema de recomendação que não fica preso, super especializado nos itens de maior volume de venda, pode dar resultados legais também, né? Esse eu acho que é um resultado interessante. Mas privacidade. Bom, essa é uma das grandes críticas a esse tipo de sistema, né? A invasão à privacidade. Usuários devem saber quais informações são usadas e como são usadas. A gente sabe que nessa sub-área aqui a gente tem um pouco de dificuldade com isso. Ataques. Falsos usuários avaliam objetos. Isso foi até tema mais recente aqui, daquele envio de sementes, né? E daí, enfim, né? Daí, alguém que tem interesse em avaliar, pode avaliar muito bem objetos que não são tão bons ou muito mal objetos dos
como fala? Dos concorrentes, né? Beleza? E o da ovelha cinza, que é as opiniões do usuário não são parecidas com as de nenhum grupo. Às vezes, pelo menos em alguns aspectos, alguns usuários fazem parte, por exemplo, de nichos, né? E eles podem ter interesses um pouco mais específicos. E daí, esse é um trabalho legal também, como é que um sistema identificaria esses usuários e a quais nichos, quais perfis, né, esses usuários se encaixariam. Beleza? É uma das dificuldades, porque não é trivial. Nos outros sistemas, em fuzzy, em algoritmos genéticos, aí no fim eu mostrei uma aplicaçãozinha, né? Para a gente fazer ideia de como modelar, a partir de um problema, de um probleminha, como é que eu modelaria, como é que eu implementaria. Aqui, no sistema de recomendação, é um pouquinho diferente, porque, como eu falei para vocês, eu estou dando esse curso de IA. Fazia tempo que eu não dava IA, eu dava IA às vezes em outra universidade. E como eu faz bastante tempo na PUC também, na PUC eu nunca dei, então fazia tempo que eu não e para redes, que é um curso de tecnologia, de nível superior de tecnologia da PUC, né? Noturno, de 3 anos. Então, eles têm um perfil um pouquinho diferente de vocês. Já falei sobre isso. Eles estão fazendo terceiro ano. E estão fazendo... Não, segundo ano. Eles se formam em 3, né? Então, eles são segundo ano ainda. Né? Eles estão numa outra fase de curso de vocês. O curso deles é meio período. E eles estão fazendo um projeto integrado. E o projeto é curso de jogos, né? E é um joguinho de aprendizagem, que é o que propuseram para eles. Então, eu fiz um exercício que é uma das aplicações possíveis para eles incorporarem no sistema deles, tá? No sistema de aprendizagem deles. Então, eles me contaram lá sobre como é que ia ser o joguinho deles, né? E daí eles têm um perfil de jogo muito parecido, todo mundo fazendo um joguinho de computador para aprendizagem muito parecido. E daí eu propus uma modelagem. Daí eu vou passar para vocês que também é uma modelagem de sistema, só que não está resolvido, porque é o projeto deles, né? Mas eu dou um monte de dicas, porque, enfim, eu encaminho muito mais. Então, vocês já vão sacar qual seria a modelagem do sistema. Então, vou pedir para eles considerarem, né? O sistema de aprendizagem é composto por várias fases em ordem crescente de complexidade. O aluno só pode passar para a próxima fase após cumprir os requisitos da fase anterior. E cada fase é composta por questões de vários tipos. Então, cada grupo lá quer ensinar sobre um determinado tema. Tipos de texto que eu propus para eles colocarem. Você vê que eu estou colocando várias características, né, para daí na recomendação ter os atributos lá para fazer a métrica de similaridade, né? Enfim. Vários tipos de questões. Tá? Então, eu posso, no meu sistema, ter questões textuais, múltipla escolha, dissertativas, mais visuais, com análise de imagens, visuais e auditivas com vídeos, só auditivas, com narração da situação, etc. E pedir para eles dividirem as questões em níveis de dificuldade, porque tem a ver com as fases, né? Aí, por exemplo, de 1 a 10. Então, eu faço isso, mas eu vou encaminhando um pouco eles também. As questões podem usar pequenas histórias para abordar o assunto principal, e essas histórias podem pertencer a temas diferentes. Então, também estou dando temas para eles. Então, os temas podem ser, por exemplo, isso é baseado nos relatos deles, dos sistemas que eles já estavam querendo propor, tá? Podia ter personagens de histórias em quadrinhos, super-heróis, animais, princesas, tecnologia, carros, etc. Eram os sistemas deles quase todos para criança, tá? Para ensinar diversos assuntos para crianças.
Além disso, cada fase possui várias questões de tipos diferentes, de níveis crescentes de dificuldade. Daí eu já ainda coloco exemplos. A primeira fase pode possuir questões de nível 1 e 2, a segunda de níveis 3 e 4, etc. Cada usuário responde a um questionário antes de começar a usar o sistema. Por exemplo, idade, série na escola, interesses, que são aquelas informações explícitas, tá? E o aluno pode avaliar as questões respondidas por ele. Pode dar notas e pode dar like ou dislike. Cada fase possui... Não, aqui tá meio... Tá. Acho que só cada usuário responde a um conteúdo, dados explícitos, e o sistema coleta informações sobre a interação do usuário, dados implícitos, beleza? E daí uma sugestão de dados implícitos para eles, para não ficar com um volume muito grande de informações, né? Era, por exemplo, quais questões o usuário acertou ou o usuário errou. Daí o problema para eles era organizar essas informações, permitindo que o sistema identifique o perfil do aluno e que possa apresentar ou recomendar as questões mais adequadas a ele. A recomendação pode acontecer de formas diferentes. Uma forma simples seria simplesmente ordenar as questões a serem apresentadas aos alunos. E as questões mais adequadas podem ser algo que os alunos têm mais facilidade, quando a proposta for incentivar o aluno. Tipo, o aluno posso achar que o aluno está querendo desistir, então eu vou incentivar. Ou dificuldade, né? Dar desafio para os alunos. Por exemplo, dependendo do momento do aluno, da abordagem pedagógica, etc. Dicas para eles, se eles fossem implementar sistemas de recomendação baseados em conteúdo. Você pode contar quais tipos de exercícios o aluno mais acerta ou mais erra, quais ele mais gosta ou quais ele não gosta, né? Idem para os temas e os níveis das questões. Por exemplo, tem alguém que pode gostar muito de questão com carro e outro pode gostar muito com questão com personagem de desenho animado, sei lá. Você pode recomendar questões de maior dificuldade de tipos ou temas onde o aluno acerta mais e questões de menor dificuldade de tipos, por exemplo, visuais, auditivas, textuais ou temas onde o aluno acerta menos, por exemplo. Pode também apresentar ao aluno maior quantidade de questões de tipos ou temas onde o aluno tenha mais facilidade ou dificuldade. Você pode escolher, por exemplo, você quer que o aluno se envolva mais, você dá mais questões dos tipos que ele gosta, por exemplo, né? Ainda que vá aumentando a dificuldade. Pode apresentar as questões dos tipos adequados e que possuam mais likes, tá? Que é uma das similaridades, dos critérios da função de similaridade que eu quero que eles implementem, né? Tipo, as que têm mais likes, por exemplo, e depois as que têm mais likes daquele tema. Né? Para quem for implementar sistemas de recomendação colaborativos, ou híbridos, tal, né? Para identificar quais outros alunos que têm gostos, facilidades e dificuldades similares ao aluno que está usando o sistema no momento. Por exemplo, agrupar os alunos que gostam de, sei lá, perguntas com carros ou super-heróis, sabe assim? E alunos que gostam de questões com vídeo. Você pode propor questões que esses alunos semelhantes conseguiram resolver de primeira ou que tiveram dificuldade de resolver, beleza? Então, você pode apresentar primeiro questões fáceis, que é para dar um incentivo, e depois escolher também as questões com base nesse critério. Você pode propor as questões que os alunos mais gostaram, além de levar em consideração os demais tipos. Então, de tudo isso, né, dos critérios de tema, dificuldade, etc., nível, você pode escolher as que os alunos mais gostam, ou que os alunos mais gostam dentre as questões daquele tema lá. No caso mais simples, você poderia... Bom, aqui, pensa que eles são alunos do segundo ano, né? Então, enfim, aí
uma simplificação aqui para eles conseguirem implementar aquilo lá. No caso mais simples, você poderia usar um sistema baseado em regras. Você pode estabelecer regras para a escolha das questões. Daí eu já ensinei para eles sobre sistema de produção. Se acontecer isso e acontecer aquilo. Para isso, você deve ter os objetivos da escolha das questões bem claros. E as regras podem ser do tipo, se o aluno foi isso e gostar daquilo, então escolha uma questão do tipo X, tema Y, nível Z. Tá? E daí, sistemas baseados em regras são razoavelmente simples para implementar, e daí eles conseguiriam, inspirados no sistema de recomendação, escolher as questões mais adequadas para o perfil do aluno deles. E é isso aí, né? E daí eu proponho eu tinha já dado uma possibilidade de desenvolvimento de sistema de colocar IA, né, dentro do projeto integrado deles, e daí esta, que a gente acabou de relatar, seria a segunda possibilidade, de colocar um sistema de recomendação dentro do sisteminha deles. Beleza? E aqui traz enfim, eu não modelei e não mostrei o algoritmo como em fuzz, em algoritmos genéticos, né? Mas esse aqui também é um pouco mais simples, eu acho que dá para a gente visualizar. E depois a gente vai falar mais de métricas de similaridade quando mostrar sistemas baseados em casos. Mas a maior parte das métricas de similaridade são baseadas em distância, então são bem simples, bem de boa. As redes neurais também fazem isso, né? Também fazem normalmente baseados em distância. Daí a gente vai ver já na próxima aula. Tá bom? Então esses foram os sistemas de recomendação. Nosso terceiro tema, então, dessa fase de agentes. Beleza? Dúvidas? De boa? Ok. Então tá. Obrigado pela presença de todo mundo. Bom final de semana, bom feriado. Né? Segunda-feira é feriado. E até sexta-feira, então. Sexta que vem. Bom feriado para todo mundo, então. Falou, até. Falou, moçada. Bom feriado. Ai, feriadão. Bom. Falou.